Uma maneira bastante válida de estudarmos a força nuclear é levarmos em conta a estrutura mais simples possível a partir que é formada a partir da força nuclear, né? Então, qual que é essa estrutura mais simples possível? É a ligação entre um próton e um nêutron, ou seja, o deutério, né? O deutério é um isótopo do hidrogênio, só que é um núcleo constituído de um próton e um nêutron. Normalmente o hidrogênio ele é exclusivamente feito pelo próton, então ele não pode ser considerado uma estrutura nuclear, né? Para você ter uma estrutura nuclear você precisa ter prótons e nêutrons ligados, mas a estrutura nuclear mais simples que podemos imaginar é aquela que tem apenas um próton ou um nêutron. Nós podemos pensar também numa estrutura formada por dois prótons, mas não é possível formar essa estrutura, né? Na natureza não se é observado estruturas em que você tem apenas dois prótons, mas um próton e um nêutron é observado. Existe o isótopo, né, chamado deutério, o H2, né, que seria o hidrogênio com massa atômica 2, né? E é um isótopo estável do hidrogênio, né? Então, possivelmente, pelo fato de você ter a repulsão coulombiana entre os prótons, não é possível essa ligação, ou seja, talvez a força nuclear por si só não seja suficiente para manter dois prótons ligados. Então, nós vamos ver nos próximos vídeos, nesse e nos próximos vídeos, as características básicas, propriedades básicas do deutério, e é possível retirar muita informação a respeito da força nuclear dessa estrutura relativamente simples. Bom, vamos tentar explicar ou descrever quanticamente o deutério, né? Informações básicas, que medidas nós podemos fazer de antemão a respeito do deutério, né? A primeira medida que pode ser feita, né, e realmente foi, e existe uma grande precisão nesse valor, é a energia de ligação entre o próton e o nêutron. Então, nós vimos que uma das maneiras mais sensíveis de você medir a energia de ligação é medir o defeito de massa, ou seja, qual que é a diferença de massa do deutério para a soma das massas do próton e do nêutron. Então, isso nos dá, vamos dizer assim, um caminho, fazendo a medida em espectrômetros de massa, que tem uma precisão bastante razoável, um caminho para chegarmos na energia de ligação, né? Bom, as medidas mais confiáveis para a estimativa da energia de ligação do próton e nêutron no deutério é a partir da diferença de massas entre compostos, né? No caso, é usado aqui um composto com 6 átomos de carbono e 12 hidrogênios, portanto, o hidrocarboneto, né? O equivalente com deutérios no lugar dos hidrogênios, mas no lugar de 12 hidrogênios você teria 6, né? 6 deutérios. Então, a diferença de massa entre essa substância e essa substância aqui nos dá um valor bastante preciso da energia de ligação. Também pode ser usado o C5D12, né, a diferença do C5D12 para o C6D6, porque são compostos, digamos assim, que não são tão difíceis de serem obtidos, né? Então, aqui você obtém um valor de grande precisão, né? Aqui estaria na quinta casa decimal o erro, para a energia de ligação do próton e nêutron. Então, da ordem de 2,2 megaLesson-volts. Então, vamos usar essa informação e vamos ver o que nós podemos conseguir a partir dela. E outra informação importante, que também pode ser obtida experimentalmente, no caso por espalhamento, né? Pode ser espalhamento de elétrons de alta energia, por exemplo, é o raio do deutério. Então, esse raio é da ordem de 2,1 femtometros, ou seja, 2,1 vezes 10 menos 15 de metros. Então, nós temos essas duas informações básicas que são obtidas experimentalmente
E se nós pensarmos em tentar descrever o deutério como uma estrutura única a partir da equação de Schrödinger, nós podemos obter uma estimativa do potencial a que o próton e o nêutron estão sujeitos e, a partir disso, vislumbrar qual que é a intensidade da força nuclear. Ou seja, essas duas informações elas podem ser muito úteis para fazer uma estimativa da ordem de grandeza da força nuclear forte. E é isso que vamos fazer agora, e o resultado que nós vamos obter é, de certa forma, surpreendente. Bom, como que vamos fazer isso? Bom, em primeiro lugar, quando nós vamos pensar na equação de Schrödinger para resolver um sistema quântico, você tem que embutir na equação de Schrödinger o potencial, né? Ou seja, o que seria o potencial? Na verdade, aquele potencial que está ali, o V, é energia potencial. E a energia potencial, ela guarda informações a respeito da força. Então, mais ou menos, se imaginar como que é esse potencial, eu estou dizendo como que seria a força, né? E para estudar, fazer uma primeira abordagem do deutério, nós vamos fazer uma aproximação quanto à energia potencial. Nós vamos aproximar essa energia potencial. Nós sabemos que não é assim, mas vamos dizer assim, vai ser um exercício de primeira aproximação e já nos vai dar um resultado importante. Nós vamos aproximar a energia potencial aqui. O próprio deutério está sujeito, ou seja, o próton e o nêutron ali dentro estão sujeitos a um pulso finito, né? Então, o que é um pulso finito? É uma região que tem uma certa largura, né, que vamos chamar de R, em que o potencial é negativo e constante, ou seja, existe uma força atrativa ali, então, devido a isso, o potencial é negativo. Mas essa força, ela existe mais ou menos constante até uma certa distância, e a partir daquela distância ela desaparece. Ou seja, se dissermos que o potencial é assim, nós vamos estar admitindo ou supondo que a força nuclear tem alcance limitado, né? Então ela teria um alcance, né, até R, e a partir de R ela não mais atua. De fato, essa não é uma aproximação tão ruim no caso da força nuclear, pelo que vamos ver adiante, né, com vários vídeos à frente. Mas, de qualquer forma, é uma aproximação, né? Possivelmente o potencial ele não é quadrado assim, ele é arredondado, né? Então não daria para dizer que rigorosamente isso está certo, mas vai nos permitir fazer algumas estimativas, pelo menos da ordem de grandeza, ver se a grandeza que nós estamos estimando é grande ou pequena, né? No caso, que informação que nós podemos tirar? Bom, o que nós temos? Nós temos o raio, né, do deutério. Então vamos supor que a largura desse pulso seja igual a esse raio, né? Ou seja, que a força nuclear não atua além desse raio, porque aqui o potencial seria zero, né, para distâncias maior que R. Então ela atua para R', né, a coordenada do espaço menor que R, e ali ela é constante. Então nós temos esse raio, nós podemos então dizer qual que é a largura do pulso, e outra informação que nós temos é a energia de ligação. Então, se nós formos imaginar aqui que existe um nível de energia, aquele valor de 2,22 MeVs que vimos no slide anterior, ele vai corresponder a esse nível de energia, né? Então, aqui deve ter um nível de energia fundamental, né, para entre E igual a menos V0 a 0. Então, entre esses dois valores existe um valor aqui que é o 2,22, que é a energia do estado fundamental do deutério. E o que nós vamos verificar a partir disso é qual que é o V0. Então, a partir dessas duas informações, vai ser possível nós estimarmos o V0. E por que é importante estimar o V0?
Porque quanto maior for o V0, maior vai ser a intensidade da força nuclear. Né? Então, se nós tivermos um V0 muito grande, então a força nuclear vai ser grande. Se tivermos um V0 pequeno, então a força nuclear vai ser pequena. Então, digamos assim, que seria uma primeira tentativa de estimar a intensidade da força nuclear. Então, vamos fazer isso, vamos pegar a equação de Schrödinger, resolver esse problema para o poço quadrado finito e vamos ver se nós conseguimos estimar esse valor de V0. Bom, como vamos fazer isso? A primeira coisa que temos que fazer é pegar a equação de Schrödinger. Então, se nós formos recordar dos vídeos a respeito do átomo, né, a resolução do átomo de um elétron, nós vamos ver aqui a formulação da equação de Schrödinger em coordenadas esféricas. É importante lembrar que o núcleo ele está no espaço tridimensional, então nós temos que considerar 3 dimensões. E a força nuclear, ela, digamos assim, ela tem características que levam ao fato de que os núcleos eles são aproximadamente esféricos, né? Então, quando vocês forem imaginar o deutério, não imaginem o próton como uma bolinha e o nêutron como outra bolinha que estão grudadas uma na outra. Não. Na verdade, o próton vai ser uma nuvem protônica e o nêutron vai ser uma nuvem neutrônica, e essas duas nuvens vão se sobrepor, formando uma esfera misturada. Né? Então, essa é a melhor visualização que nós podemos ter a respeito da forma do deutério. Né? Então, também tem simetria esférica, ou seja, o mais adequado aqui é usar coordenadas esféricas da mesma forma que fizemos para a resolução do átomo. Isso, na verdade, é uma constatação experimental, né? O fato do núcleo do deutério ser esférico, porque você faz os experimentos de espalhamento de elétrons e esses experimentos não indicam que você tenha uma assimetria angular no estado fundamental do deutério. Né? Eu vou abrir um parênteses aqui, já adiantar alguma coisa. Eu vou dizer para vocês já que o deutério não tem estados excitados. O único estado possível para ele é o estado fundamental. Então, nesse estado fundamental, você faz experimentos de espalhamento de elétron e você vê que o formato do núcleo do deutério é esférico. Então, não tem sentido você considerar que a estrutura dele seja como duas bolinhas rígidas, uma do lado da outra. Isso não tem sentido nenhum na mecânica quântica. Você tem duas nuvens que se superpõem, formando uma nuvem total de simetria esférica, né, com um formato esférico. Bom, já que tem um formato esférico, então isso significa que ele não vai depender, né, a distribuição de probabilidade que você vai ter aí, a densidade de probabilidade e a própria função de onda, não deve depender de θ e φ. Né? Então, se não depende de θ e φ, essas derivadas em θ e em φ vão se anular, né? Então, que a função de onda ela não tem essa dependência angular. Então, todo esse termo aqui vai dar zero. Então, o que vai nos restar é apenas a parte radial, né? Então, apenas a dependência radial que nós vamos precisar estudar. Então, a equação de Schrödinger mais completa, ela se reduz a essa que revela um comportamento, uma dependência de psi apenas com o R, né? A distância ao centro do núcleo. Bom, então é essa que nós vamos ter que resolver. Né? Então, aqui no lugar potencial, vamos colocar o poço quadrado finito. Mas, existe um truque que nós podemos fazer para simplificar mais essa equação, que é fazer uma substituição. Né? Então, nós vamos substituir o psi por um U, que é definido dessa forma aqui. Né? O U de R sobre R é igual ao psi. Então, no lugar do psi, vamos colocar U de R sobre R, e depois nós vamos fazer essa sequência de derivações e multiplicações e divisões por R quadrado. Então, ao fazer isso, aplicar esse operador
em U de R sobre R, nós temos uma simplificação. Então, vocês podem verificar isso, né, para provar que é correto o que eu estou dizendo, mas nós vamos cair numa equação muito mais simples, né? Então, a equação para U é muito mais simples do que a equação para Psi. Então, a equação para U, ela parece muito o caso de Bom, se não tivesse o V aqui, seria o caso de uma partícula livre, ou o caso de um potencial degrau, né, na estrutura da matéria, né, na disciplina de estrutura da matéria, ou introdução à teoria quântica, né? Então, nós até podemos ver claramente qualquer solução dessa equação aqui, né? Então, mas o fato é que ela fica mais simplificada e vai permitir que nós obtenhamos a solução mais imediatamente. Bom, vamos lá. Bom, nós temos um potencial que ele tem um valor para R menor que R e outro valor para R maior que R. Então, nós vamos ter que dividir o problema em duas regiões. Primeiro a região dentro do núcleo e depois a região fora do núcleo, né? Então, primeiro a região dentro do núcleo ou dentro do poço, né? Ou seja, R menor do que R. Então, nessa condição, eu tenho um potencial que é igual a menos V0. Então, no lugar de V de R, aqui eu vou colocar menos V0. Então, eu tenho que resolver essa equação aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse termo para o lado de cá. Então, vai virar mais V0U. Então, eu tenho EU mais V0U. E aí, eu posso juntar E mais V0. Fica E mais V0 que multiplica U. De qualquer forma, na sua formulação final dessa equação, nós vamos ter, de um lado da igualdade, um termo que depende da derivada segunda de U, a menos de uma constante negativa, que é igual a uma outra constante vezes U. Então, nós temos o caso de que U ele tem que ser uma função matemática que tenha essa propriedade, ou seja, que quando eu derivo ela duas vezes, eu obtenho uma função que é proporcional a ela mesma, a menos de um sinal negativo. Então, as funções que têm essa propriedade é seno e cosseno. Então, a solução vai ser uma combinação linear de seno e cosseno, tem que considerar as duas possibilidades, né? A possibilidade de ser seno, a possibilidade de ser cosseno, e fazer a superposição dessas duas possibilidades. Então, minha solução mais geral vai ser A, que é uma constante qualquer, seno de K1R, mais B, cosseno de K1R. E se nós substituirmos essa solução aqui na própria equação, nós podemos tirar o valor do K1, né? Então, fazendo isso, nós podemos deduzir que o K1 é igual a raiz de 2m E mais V0 dividido por H cortado ao quadrado. Bom, essa sequência aqui, ela segue literalmente os procedimentos que nós temos quando vamos resolver posto potencial, potencial quadrado, né? No caso das disciplinas aí de estrutura da matéria e introdução à teoria quântica. Bom, isso é para dentro do poço. Agora nós temos que considerar fora do poço, ou seja, para R maior do que R, né? Então, maior do que o raio do núcleo. Nesse caso, o potencial é nulo, então nós não vamos ter aqui o termo de potencial. Então, nós ficamos simplesmente com essa equação aqui, né? Uma derivada segunda de U proporcional ao próprio U. Só que aqui nós temos que tomar um cuidado de que este E que está aqui, ele tem um valor negativo. Por quê? Porque você tem um estado ligado, né? Então, toda vez que você tem, digamos assim, objetos quânticos que estão presos numa região por uma força atrativa, que seria a força nuclear, a energia que eles têm é uma energia negativa, né? Por quê? A energia pode ser negativa? Pode. Desde que a energia potencial seja negativa, né? A energia cinética nunca pode ser negativa, mas a potencial pode, né? Depende também de onde você coloca o valor zero, né? Sempre o potencial ele é determinado a menos de uma constante,
e você determina o valor zero do potencial de acordo com o critério que você quer. Mas o critério que normalmente é utilizado é que uma partícula livre, sem estar sujeita a qualquer força e que esteja parado, tenha uma energia zero. Então, ao fazer isso, você chega à conclusão que você tem que considerar que partículas que estão ligadas por uma força dentro de uma estrutura, elas deverão, por coerência, ter energia negativa. Bom, como esse E é negativo, então, no fundo, você vai eliminar esse negativo com o negativo do E. Então, você vai ter uma situação em que você tem que ter uma função U tal que a sua derivada segunda seja proporcional a ela mesma com um sinal positivo. Então, a função que tem essa propriedade é exponencial. Mas, de qualquer forma, exponencial real, né? Mas, de qualquer forma, essa exponencial ela pode ter um expoente negativo ou um expoente positivo. As duas condições satisfazem a equação acima. Então, também aqui você vai considerar uma superposição das duas possibilidades, né? Então, a solução mais geral vai ser um C E a menos K2R mais DE mais K2R, onde K2 é o K que é válida para essa região fora do poço. E tomando essa solução e substituindo nessa equação, nós podemos determinar o valor do K2, que seria a raiz quadrada de menos 2ME sobre K cortado ao quadrado. Lembrem-se que E é negativo, portanto, o negativo do E com esse negativo aqui vai dar um valor aqui dentro da raiz positivo. Então, o K2 vai ser um valor real. Bom, o que nós fazemos a partir de agora? Agora, nós já achamos as funções que satisfazem a equação de Schrödinger nas duas regiões. Agora é a hora de aplicar as condições de contorno, tá? Então, nós vamos ter três condições de contorno, sempre temos três, né? Nesse caso, de resolver problemas usando a equação de Schrödinger. A primeira condição é de que a função de onda ela tem que ser finita. Bom, essa é uma condição que advém do fato que nós sabemos que a função de onda ela tem relação com a probabilidade. Então, se nós pegarmos o psi asterisco psi ou o módulo psi ao quadrado, isso é igual à densidade de probabilidade. Integrando isso no espaço, esse valor nunca vai poder ultrapassar 100%, nunca pode ser maior que 1. Ou seja, então, por esse motivo, o psi tem que ser finito, né? Só que nas soluções que nós obtivemos, nós temos duas possibilidades do psi se tornar infinito. A primeira delas é esse termo aqui, ó. Aqui nós temos uma exponencial crescente, né? Porque tem potência positiva. É uma exponencial crescente numa região de R's grandes, de valores de R's grandes. Então, essa função aqui, ela aumenta com R. E como R vai até infinito, em princípio, ela deveria ir para infinito. Então, esse termo não pode existir, ele não pode representar a função de onda, porque ele vai para infinito. Então, uma maneira de você eliminar esse problema é fazer o D ser igual a zero, né? Então, essa é a primeira conclusão que nós chegamos, colocando a condição da finitude da função de onda, que D tem que ser igual a zero, tá? Mas nós temos um outro problema, porque o psi é igual a U sobre R. Então, nós podemos ter problemas agora quando R tender a zero. Quando R tender a zero, se U for um valor definido, eu tenho um valor definido dividido por zero dá infinito. Então, o psi não pode dar infinito nem para R igual a zero, né? Nem no extremo dos valores, né? Então, para a região do poço, de dentro do poço, eu tenho que tomar cuidado com isso. Veja bem que esse termo aqui, digamos que U seja o cosseno, simplesmente, né? Então, psi vai ser o cosseno dividido por R. Como o cosseno é 1 para R igual a zero, eu teria 1 sobre zero, quando eu tenho R igual a zero para o psi. Então, isso não pode também, aí o psi tenderia para infinito. No seno não teria problema, porque o seno vai a zero para R igual a zero. Então, eu teria 0 sobre zero
e isso pode ser um valor limitado, né? Então eu teria problemas com o cosseno. Então nós também vamos fazer o b ser igual a zero, né? Que se elimina esse problema, tá? Então b também é igual a zero. Então nós vamos ficar com expressões bastante simples para dentro e fora do poço. Dentro do poço tem que ser uma função tipo seno, fora do poço tem que ser uma função exponencial decrescente, né? Bom, e aí tem as outras condições de contorno. Qual que é a próxima? Vai ter um perfil mais ou menos assim, né? Você tem um seno, ó, seno parte de zero, né? Um seno aqui dentro. Como é o estado fundamental que nós estamos definindo aqui, o seno ele não vai ter vários comprimentos de onda, né? Vários períodos dentro do poço, né? Não vai ter nenhum período dentro do poço, vai ser menor que 1. E fora do poço vai ser uma exponencial decrescente que tem esse perfil aqui, né? Então, mas a próxima condição de contorno 2, seria que o psi é contínuo, né? Então a função dela tem que ser contínua e particularmente na interface entre as duas regiões, né? Então a interface é em R igual a R, R igual a R. Então, para R igual a R, a solução de dentro do poço tem que ser igual à solução fora do poço, né? A hora que eu coloco no lugar do R, eu coloco o R, esses dois valores vão ter que ser iguais, né? Então essa é uma condição que advém da continuidade da função de onda. Por que a função de onda tem que ser contínua? Porque, de novo, a função de onda está relacionada à probabilidade. E a probabilidade não se espera que ela dê saltos de um ponto para o ponto vizinho, né? Então se espera que a probabilidade seja uma função contínua no espaço. Então por isso é que se impõe essa condição de contorno. E finalmente a terceira condição de contorno seria a continuidade da derivada da função de onda, né? Então a derivada da função de onda tem que ser contínua também na interface, em R igual a R. Então aí nós precisamos derivar digamos assim, a solução, né? Então, derivando essa parte aqui, lembrando que o B é igual a zero, né? Então fica A seno de K1R, derivando isso, nós teríamos um A K1 cosseno de K1R. Então aqui vai ficar K1 cosseno, né? Como a derivada da função de onda dentro do poço. E fora do poço eu tenho que derivar isso. Então eu teria menos K2C e a menos K2R, isso que seria a derivada. E ainda, impondo a continuidade dessas funções em R igual a R, eu teria que substituir no lugar do R, colocar o R. Então, nós ficaríamos com isso aqui, né? Então, aqui vai aparecer o R, no lugar do R. Aqui nós temos a função que seria a derivada da função de onda na região dentro do poço, e aqui seria a derivada da função de onda na região fora do poço, né? Então, nós temos que igualar essas duas funções também em R igual a R. Então, nós ficamos com essa condição aqui, né? Então, nós temos duas condições que nos associam os Ks, né? O K1 e o K2, tanto dizendo respeito à continuidade da função de onda aqui, quanto à continuidade da derivada. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir uma pela outra. Nós vamos pegar essa expressão e dividir por essa expressão anterior aqui. Então vamos ver o que resulta. Quando nós vamos fazer isso, vai cortar as constantes, né? Isso quer dizer que essas constantes não vão ser determinantes para o que nós queremos. Então, ao dividir essas duas expressões, nós ficamos com essa expressão aqui, né? Então vocês podem conferir que é uma relação bastante fácil, né? Então, as exponenciais também vão cortar, ó, corta essa exponencial com essa exponencial aqui, quer dizer, vai cortar c vezes a exponencial, né? C vezes a exponencial aparece aqui e aqui, corta. E do lado de cá, eu teria o K1 cosseno dividido por seno. Então, cosseno dividido por seno dá cotangente, tá? Então, que vai ficar K1 cotangente de K1R igual a menos K2. Então, essa relação, o que ela permite com que nós estimemos? Nós devemos lembrar que
o K2 é isso aqui. Nós sabemos qual que é o valor de K2, porque nós sabemos qual que é o valor de H cortado, né, uma constante universal. Nós sabemos qual que é o valor de energia, que é menos 2,22, e nós sabemos qual que é a massa do deutério, né? Então isso também pode ser medido no espectrômetro de massa. Então nós sabemos o valor de K2, né? Aqui o que sabemos com relação ao K1? Então sabemos aqui a massa do deutério, sabemos o valor de energia e sabemos a constante de Planck. Mas o que nós podemos estimar é o V0, né? Então o V0 ele vai nos dar qual que é a profundidade do poço. Então nós sabemos que quanto mais fundo for o poço, maior a intensidade da força nuclear, né? Então essa relação aqui vai tornar possível a estimativa desse V0, que é a única coisa que nós não sabemos. O R também não sabemos, né? A única coisa que não sabemos ainda é o valor do V0. Bom, tem um porém, né? Essa equação, ela não permite que nós possamos isolar o V0 aqui. Nós podemos botar o V0 desse lado da igualdade e jogar o resto todo para lá. Mas não é possível fazer isso porque essa é uma equação chamada equação transcendente, né? Então, não é possível isolar o V0 dali. Mas nós podemos jogar valores de V0, né? E jogando os valores de V0 e ver quando essa igualdade, para que valor de V0 essa igualdade se verifica, né? Então, ou seja, resolver isso numericamente, isso não é tão difícil, né? Pode botar no Excel, por exemplo, o valor disso comparado com isso para vários valores de V0, né? Então, fazendo isso, nós obtemos o valor do V0. Então, vamos lá. Então, que valor que nós obtemos? Obtemos o valor de 35 MeVs, né? Então, nessa estimativa, que é uma estimativa, vamos dizer assim, aproximada, né? Nós estamos fazendo uma aproximação sobre o formato do poço de potencial, mas, então, em princípio, é um valor apenas aproximado, mas é um valor aproximado, ou seja, não vai ser muito diferente disso, né? Não pode ser 50, 60, não pode ser 10, né? Então, vai ser algum valor próximo de 35. Bom, o que isso vai nos revelar? Esse resultado, de certa forma, é surpreendente, porque se nós colocarmos em escala esse valor 35 MeVs e o valor da energia de ligação, que é 2,22, né, tudo negativo, né, que também seria assim, bom, aqui é menos V0, né, então aqui embaixo é menos 35 MeVs, é o fundo do poço. Então, se nós formos colocar em escala, nós teríamos uma figura mais ou menos assim. Então, aqui seria 35, né? Então, você tem um 35 estaria aqui, 30 estaria aqui, por exemplo. Se aqui está 30, aí dividindo em 3, ó, aqui estaria menos 20 e aqui mais ou menos menos 10, né? Então, esse nível aqui mais ou menos seria um menos 10, mais ou menos, só para ver a escala. O menos 5 estaria aqui. Mas a energia de ligação que nós temos é menos 2,22, então vai dar menos da metade da distância daqui para cá. Então dá aqui mais ou menos a energia de ligação. E olha só que situação extrema que nós temos. Nós não temos um outro nível de energia ligado pro deutério. Como que nós sabemos que não há um outro nível de energia? Porque o deutério não emite gama. Então, se houvesse um outro nível de energia aqui, então, ao a estrutura passar desse nível de energia um pouquinho mais alto para o nível fundamental de energia, que é o 2,22, ele deveria emitir uma gama, né? Mas isso não acontece, jamais foi observado uma emissão gama do deutério, então ele não emite. Então, isso significa que ele só tem um nível de energia, que é esse daí. Então veja bem, ó, você precisa ter um poço da ordem de 35 MeVs de profundidade para você ter uma energia de ligação muito menor que a profundidade desse poço aí. Então, se nós formos imaginar que se a força nuclear fosse um pouquinho mais baixa, talvez se ela fosse 30 MeVs, você não teria a possibilidade
de ter uma energia de ligação, ou seja, possivelmente essa equação aqui não teria solução para um E um pouquinho menor do que 35. Então, se fosse 30, por exemplo, isso aqui já poderia não ter mais solução. Se não tem solução, quer dizer que não tem nível de energia ligado, né? E veja bem que 35 MeV é um valor bastante alto, então seria um poço muito profundo, revelando que a força nuclear é bastante forte, mas mesmo assim, mesmo a força nuclear sendo bastante forte, você tem uma energia de ligação que nessa escala é praticamente zero, né? Está muito próximo do zero. Então, trocando em miúdos, o que isso significa? Significa que a força nuclear é só um pouquinho mais intensa do que o limite necessário para que seja possível o deutério existir como uma estrutura. Se a força nuclear fosse um pouquinho mais fraca, o deutério não poderia existir, né? Sem a existência do deutério, não haveria emissão de radiação pelas estrelas, porque no processo de fusão nuclear, para que 4 núcleos de hidrogênio se fundam formando um núcleo de hélio, a etapa da formação do deutério é uma etapa fundamental, uma etapa importantíssima. Então, sem essa etapa, sem a possibilidade da formação do deutério, não poderia haver fusão nuclear, né? Seja em estrela com massa que quiser, né? Então, não seria possível, porque essa estrutura não seria possível. Então, sem o deutério também, quer dizer que você não teria uma condição mínima de ligar um próton de um nêutron, também não existiriam outros átomos. Ou seja, se a força nuclear fosse só um pouquinho mais fraca, não poderia haver matéria, não poderia haver átomos e não poderia haver luz, né? Então seria um universo preenchido simplesmente por átomos de hidrogênio, né? Então seria uma coisa bastante monótona, certamente. Claro, não existiria vida, não existiria um mundo tal qual nós conhecemos, né? Então dá até um pouco de medo, porque se diz que a força nuclear forte é muito forte. Não, desse ponto de vista, a força nuclear forte ela é muito fraca, porque se ela fosse só um pouquinho mais fraca, ela está só no limiar, né? Se fosse um pouquinho mais fraca, não haveria nada, não existiria nada no universo além de átomos de hidrogênio. Então, ufa, né? Ainda bem que ela é um pouquinho mais forte do que precisa. Nós passamos raspando escapamos por pouco de uma existência vazia, né? De não existir, né? De um universo totalmente morto, né? Então isso nos faz refletir um pouco, né? De certa forma isso é surpreendente, porque nós podemos dizer assim que a força nuclear forte ela é bastante fraca desse ponto de vista, né? Ela não é tão forte assim, ela é apenas forte o suficiente para poder permitir a existência da luz, a existência da matéria e a existência da vida.